Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras diferentes, Senhor. Hoje queremos agradecer especificamente pela maneira como temos sido abençoados através da tua eterna palavra, Senhor. Obrigado pelas sagradas escrituras que nos chegam com tanta facilidade neste país, no qual nós temos liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de opinião, Senhor Jesus, para não apenas podermos livremente ler as tuas sagradas escrituras, mas para podermos falar sobre ela, para podermos pregá-la não apenas em ambientes fechados, privados, mas temos liberdade para usarmos do espaço público para anunciar a tua palavra, Senhor. Que bênção podermos estar em um país onde essa liberdade nos é assegurada como garantia constitucional, Senhor Jesus. Que nós saibamos aproveitar este benefício que nós temos, que nós saibamos usufruir desta oportunidade, Senhor, para nos aprofundarmos, nos aprimorarmos no conhecimento da tua verdade, que é a absoluta verdade, na qual não há nenhum relativismo. Nós queremos, Senhor, conhecer mais. Nos ajude a conhecer e nos ajude a propagar tudo aquilo que o Senhor legou como conhecimento disponível à humanidade, Senhor Jesus. Pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós agradecemos. E também pela disposição do teu Santo Espírito de nos iluminar para que corretamente consigamos interpretar as coisas que o Senhor nos tem ensinado. Sempre em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Vamos lá ao texto de João, um texto muito interessante. Eu queria relembrar o que aconteceu na nossa última leitura. Nós terminamos o capítulo 7 com um debate entre os fariseus sobre o que deveriam fazer com Jesus. E no final desse debate, um dos fariseus que já havia tido uma fala com Jesus, que é o fariseu Nicodemos, ele levanta ali uma palavra de defesa segundo as escrituras, dizendo: nenhum homem pode ser condenado sem aquilo que hoje nós chamamos de o devido processo legal. As sagradas escrituras, além da sua beleza poética na escrita, além da sua garantia de vários direitos que hoje nós catalogamos como direitos humanos, direito à vida, direito à dignidade, todas essas coisas são asseguradas desde o Antigo Testamento. No meio do povo de Deus não era autorizada a fome. Então, as viúvas, os doentes, os pobres, os órfãos, os estrangeiros, enquanto peregrinavam por terra estranha, todos eles tinham direitos específicos para garantir a sua subsistência e nós conseguimos enxergar nas Santas Escrituras também uma preocupação do ponto de vista processual, judicial, porque a aplicação das penas para os crimes, e temos de lembrar que Israel foi constituído como um Estado teocrático, e, portanto, um Estado cuja a palavra de origem divina era a palavra que também servia como regra civil para nortear a vida daquelas pessoas. E não era autorizada nenhuma pena capital sem o devido processo legal. Esse é um avanço na história da humanidade compatível com o que nós vivemos hoje no século XXI. Mas veja, a palavra que foi entregue a Moisés e que
serviu como regra de vida civil para o povo, esta palavra foi dada lá por volta do ano 1500 a.C. a 1300 a.C. Então, nós conseguimos ver a grande a evolução da humanidade através da aplicação da palavra de Deus. Quando o Senhor chama aquele povo, o povo hebreu que estava cativo na terra do Egito, sob a escravidão lá no norte da África, e o Senhor liberta aquele povo e o chama para constituir uma nova sociedade, o Senhor também entrega a este povo os elementos que eles precisavam para que a misericórdia pudesse ser um valor do dia a dia, um valor com o qual esta sociedade poderia conviver no reino. Já conhecemos a história do povo de Deus, sabemos que muitas vezes eles se esqueciam do cerne da lei, porque o cerne da lei mosaica era a misericórdia, o amor, o respeito ao próximo, a compaixão, e eles se esqueciam dessas coisas. Jesus sempre expunha estas fraquezas do povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse voltar à verdadeira adoração do Senhor. E nós adoramos o Senhor também com um culto racional. Sabemos o que o Senhor espera de nós e queremos viver as coisas que o Senhor espera de nós, e que já estão, inclusive, reveladas através das Santas Escrituras. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as Santas Escrituras, elas são revelação do Senhor para nós. E quando Nicodemos faz a sua defesa no final do capítulo 7, que é o texto que antecede este texto que estamos lendo agora, né, aqui na abertura do capítulo 8 do Evangelho segundo João, Nicodemos está dizendo, mas um homem não pode ser condenado sem o devido processo legal. E nós temos ali o último versículo que antecede a nossa aula de hoje, dizendo que cada um dos fariseus volta para sua casa depois daquele grande debate que eles tiveram acerca de Jesus, lembrando que Jesus estava aqui em uma das suas passagens por Jerusalém. Esta é uma outra coisa importante. O Evangelho de João é o único que dá enfoque às passagens de Jesus pela Judéia, pela parte sul ali da região de Israel, antes da sua crucificação. Os chamados evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles dão enfoque no ministério de Jesus nas regiões ao norte. Mas João faz questão de narrar as outras passagens de Jesus por Jerusalém. A última vez em que Jesus havia passado por Jerusalém, antes desta vez que está aqui sendo narrada no dos capítulos 7 e 8, foi a passagem em que Jesus cura aquele enfermo que estava há 38 anos sem conseguir andar, e Jesus o encontra no tanque de Betesda, lembrando que Betesda significaria Bet-Esra, né? Significaria casa da misericórdia, e na verdade o que nós não víamos ali era misericórdia. E enquanto os fariseus vão para suas casas, nós abrimos o Evangelho de João no capítulo 8, vendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Nós vamos ver aqui onde fica o Monte das Oliveiras. Então, pela primeira vez, vamos falar do Monte das Oliveiras aqui. E este é um lugar importante, porque nós sabemos que Jesus tinha como prática ir ao Monte das Oliveiras. Vamos lá. E como que a gente sabe que Jesus tinha como prática ir para o Monte das Oliveiras? Porque Lucas, no seu evangelho, dá bastante atenção a este fato de Jesus ir com frequência àquele lugar. Nós estamos aqui onde está aparecendo ali em inglês no centro da nossa tela Old City e City of David,
que na verdade são a cidade velha e a cidade de Davi. Esta é a parte mais histórica, é o centro histórico de Jerusalém. E se olhamos para a direita da nossa tela, ou seja, para leste da cidade velha, nós enxergamos ali o Monte das Oliveiras. Está aparecendo aqui para nós em inglês Mount of Olives, aqui no centro da tela. Vou tentar centralizar bastante aqui, ó. Mount of Olives, agora aparecendo aqui em azul bem no centro da nossa tela. E este é o grande Monte das Oliveiras. Neste lugar chamado Monte das Oliveiras, nós temos alguns eventos históricos importantes da Bíblia. Ó, eu vou chamar a atenção para alguns lugares aqui, ó. O Jardim de Getsêmani está aparecendo ali na nossa tela. Chamei a atenção dele ali. Se nós olharmos mais para o leste, nós temos a região de Betfagé. Betfagé é o lugar a partir do qual Jesus sai para entrar na cidade de Jerusalém, naquilo que conhecemos como o Domingo de Ramos. Também Betfagé fica no Monte das Oliveiras. Se olharmos ainda mais para o leste do Monte das Oliveiras, ó, achamos ali a região um pouquinho mais para sudeste. Estão vendo aqui, ó, aqui está a tumba de Lázaro como ponto turístico. Onde fica a tumba de Lázaro? Fica em Betânia. Ou seja, Betânia fica mais para o outro lado do Monte das Oliveiras, mas ainda no Monte das Oliveiras. São lugares importantes sobre os quais nós lemos que Jesus passou várias vezes, principalmente no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João dá este destaque, mas nós temos nos relatos de Lucas a certeza de que Jesus frequentemente se retirava para ir para esta localização. Vamos ver o que Lucas fala ali no capítulo 21. Vamos já lá para o finalzinho de Lucas 21. Jesus está aqui fazendo o seu sermão. No final do sermão, eu vou ler aqui a partir do versículo 36, que é o término do sermão de Jesus, lá em Lucas 21, para a gente entender o que acontece. Vamos ler a parte final do sermão. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus está falando aqui, né, sobre está dando o seu discurso escatológico, os seus ensinamentos sobre o fim e as palavras de Jesus, sabemos, serviram inclusive para que a igreja se retirasse de Jerusalém quando os romanos vieram para destruir Jerusalém. Lá no ano 70, Jesus já tinha dado muitos indícios de que a destruição de Jerusalém seria como um tipo para o final do mundo, né? Então era um evento que seria tipológico, assim como Jerusalém seria destruída e não sobraria pedra sobre pedra, depois também todo o mundo seria destruído e chegaria o grande dia do julgamento. E os cristãos, atentos às palavras de Jesus, retiraram-se de Jerusalém antes que acontecesse a grande ruína da cidade de Jerusalém, na qual aconteceu um grande massacre também. Os que não foram mortos foram escravizados, mas muitas pessoas morreram ali, né, na cidade de Jerusalém. Muitas centenas de milhares de pessoas acabaram morrendo lá no ano 70. Entre o ano 70 e o ano 73, inclusive, os romanos arrasaram toda a terra. Em 73, depois eles acabaram destruindo também a fortaleza de Massada, onde houve um foco de resistência ainda durante alguns anos a mais, né? Lá na terra de Canaã. E aquele foi o marco final da vida dos judeus em paz ali na terra chamada Terra Prometida. E depois, no século seguinte, né, no século segundo, acontece a expulsão final dos judeus, porque aí eles não podiam sequer habitar
na terra. Eles já tinham perdido muitas das suas liberdades e das suas autonomias, e no século segundo eles acabam sendo expulsos de vez e só podem voltar para a terra, lá habitando com algum tipo de autonomia política no século XX. Então são 2 milênios que os judeus ficam fora da terra sem nenhum tipo de autonomia, só tendo uma ou outra pequena comunidade ao longo desses milênios que viviam ali na região, mas que eram também minoritárias, né? Essas populações. E isso tem a ver com este discurso escatológico que Jesus nos apresenta aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Depois dessa fala que lemos, no versículo 37, olha o que Lucas nos revela. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no Monte das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Mas veja só, Jesus, enquanto estava em Jerusalém, retirava-se do templo e ia passar um tempo no Monte das Oliveiras à noite. Não está escrito expressamente, mas nos leva a entender que Jesus se retirava para fazer as suas orações, que é o que ele faz e que a Bíblia nos relata expressamente quando ele vai para o jardim do Getsêmani na noite da sua prisão. Pati, vejo sua mão levantada, a palavra é sua. Daniel, subir no monte, porque hoje em dia eu vejo as pessoas que vai para o monte, né? Tem alguma ligação porque Jesus ia orar no monte? Sim, Isso seria um mandamento bíblico, porque a gente precisa subir no monte para orar? não é um mandamento bíblico, esse é um ponto bastante interessante. Algumas tradições, e que são, em geral, tradições ligadas ao pentecostalismo e ao neopentecostalismo, principalmente, né, majoritariamente ligadas a estes movimentos cristãos, acabam tendo o monte e a oração no monte como uma prática baseada na prática de Jesus. Porque nós temos Jesus em momentos muito importantes do seu ministério, indo aos montes para operar curas e demais milagres. Por exemplo, nós já passamos aqui pelo texto em que Jesus faz a sua primeira multiplicação de pães e peixes. João só narra a primeira multiplicação, mas quando nós estudamos isso, nós vimos também, né, que Jesus fez uma segunda multiplicação de pães e peixes. E no lugar onde Jesus faz a sua multiplicação de pães e peixes, era, na verdade, um monte da multiplicação. Então, Jesus ali, a gente sabe que ele havia, antes de ter feito a sua multiplicação de pães e peixes, também operado curas, também ensinado a palavra de Deus, e ao final do dia, o que acontece? Antes de Jesus andar sobre as águas, ele pede que, ele despede a população e pede que os seus discípulos, mais próximos ali, incluídos os 12, né, apóstolos, que ele se retire porque ele vai ficar ali mais um tempo. Veja só, o hábito de oração dele ali num lugar descampado, aberto, para que ele pudesse estar em intimidade com o Pai. Nós vemos isso também em algumas outras ocasiões. Tem o sermão mais famoso de Jesus, é o Sermão do Monte, e que Jesus também, as Escrituras nos levam ali a crer que ele tem os seus momentos de retiro para a oração e para meditação na palavra. Nós temos aqui agora o que lemos no capítulo 21 de Lucas, e depois isso é confirmado no capítulo seguinte, 22. Nós vamos ler aqui um trechinho do capítulo 22 de Lucas, que nos confirma Jesus indo para o Monte das Oliveiras para estar em retiro. E neste retiro, ele estar em oração. No momento, inclusive, em que Jesus se entrega para a prisão, as Escrituras também nos deixam bastante claro que ele está em retiro para oração. Nós lemos, então, no Evangelho segundo João, nós vamos passar por esse trecho, alguns capítulos mais lá à frente, se não me engano, está no capítulo 17, a grande oração sacerdotal do Senhor. Então, ele está, um grande momento em que filho e pai estão em contato através do recurso da oração. Jesus
chama 3 dos seus apóstolos mais próximos, né? Pedro, Tiago e João, mas mesmo estes 3 ele coloca em um lugar, e as escrituras nos narram que ele vai à distância de um tiro de pedra, né? Então, assim, logo ali um pouquinho mais adiante, para estar só orando. Então, esta prática do retirar-se para orar é uma prática incentivada. E Jesus fala abertamente dela naquela passagem em que ele diz sobre o retirar-se para o quarto de oração. Então, ao invés de estarmos nas praças, como era a prática judaica do tempo de Jesus, mostrando para todos. Então, tinha uma tentativa ali não era só uma prática de oração, mas era uma tentativa de mostrar às outras pessoas que aquele que estava orando tinha uma vida de piedade. Então, era uma tentativa de expor-se publicamente para ganhar pontos em relação à opinião das demais pessoas sobre a sua vida de piedade. E Jesus condena essa prática. Jesus diz: Estes já receberam o seu galardão. O que eles queriam era receber a bênção dos outros seres humanos, já receberam a bênção dos outros seres humanos, a admiração dos outros seres humanos. Mas nós que amamos ao Senhor devemos buscar a bênção do Senhor, devemos buscar a boa opinião do Senhor em relação a nós. E para isso, nos colocamos no lugar secreto, assim como o Pai nos ouve em secreto, nos retiramos para o quarto de oração e ali nos apresentamos em secreto ao Senhor. Veja, é Jesus nos orientando a ter esta prática que ele mesmo dava o exemplo quando se retirava para estar em contemplação e ou meditação e ou oração na presença do Pai. Uma bênção, né? Vejo aqui, ó, no capítulo seguinte, que é Lucas 22, temos a confirmação desta palavra. Vamos lá no final do capítulo também. É aquele discurso em que Jesus fala que é, o tempo de paz estava acabando, chegaria o tempo de espada, né? E aí os apóstolos entendem de maneira bem literal, e aí a gente tem aqui no versículo 38, e eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E aí o que aparece aqui? E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Então aqui há um costume retratado aqui. E veja, se a gente parar para pensar que nos evangelhos sinóticos eles narram a passagem de Jesus pela cidade de Jerusalém por um período bastante curto, né? Debate-se qual foi o tempo que Jesus ficou na semana da Páscoa em Jerusalém. Então podemos entender que Jesus ficou ali em Jerusalém 3 dias até a sua prisão, e no terceiro dia ele já foi preso, então ele teria chegado em domingo, e já na madrugada da terça para a quarta teria sido preso, para aqueles que interpretam que na verdade Jesus foi crucificado numa quarta-feira, né? É o meu caso, por exemplo. Eu entendo que as escrituras nos dão todos os elementos para entender que Jesus foi crucificado numa quarta-feira. Mas para aqueles que seguem a tradição majoritária, né, porque tem um elemento de tradição também envolvido, que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, então Jesus teria passado a semana toda ali, e este, como costumava, nos leva a crer que está falando sobre o costume ali na semana. Mas este como costumava parece nos indicar algo mais amplo, né, do que só aquele momento final na última semana de Páscoa de Jesus. Então, ainda que os outros evangelhos, né, os sinóticos, eles não narrem os detalhes das passagens de Jesus pela Judéia e em especial por Jerusalém, como João faz questão de narrar essas passagens, este, como costumava, nos leva a crer que Jesus já era um habitué ali no Monte das Oliveiras. E, de fato, se a gente para olhar as passagens dele por Betânia, que também contam como Monte das Oliveiras, né? A gente vê que Jesus tinha realmente o hábito de estar ali naquela localidade.
Então, Jesus, quando vai para o jardim de Getsêmani e Judas o entrega, já dizendo: Eu sei onde ele está, sabe onde ele está, porque era realmente um costume de Jesus estar ali naquele lugar que ficava além do Ribeiro de Cedron, né? Com todas essas considerações, nós então entendemos onde fica o Monte das Oliveiras, fica a leste da cidade de Jerusalém. Temos ali outros pontos turísticos famosos, né, aparecendo, tem ali a Torre de Davi, tem ali uma das estações da Via Dolorosa aparecendo ali, mas esses são todos elementos mais de cunho turístico, né, então nós não vamos abordar, pelo menos não nesta aula aqui, o significado de cada uma dessas localidades. Ali está Jerusalém, então, e ao leste de Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Vamos continuar o nosso texto. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E agora a gente entra num texto famoso que, em geral, é conhecido no mundo acadêmico, né, para os estudiosos da Bíblia, seja os acadêmicos de literatura antiga, que estudam a Bíblia do ponto de vista leigo, laico, né, do ponto de vista não teológico, mas também aqueles que estudam a Bíblia do ponto de vista teológico, né, em seminários. Em ambos os casos, este trecho é chamado como a perícope da mulher adúltera. O que significa essa palavra perícope? Perícope é um pequeno trecho coeso das escrituras que nós conseguimos destacar como assim, olha, ele tem um começo, meio e fim. Então, ao longo das escrituras, que elas são corridas, né, cada um dos livros das escrituras é um texto corrido, não tem as divisões por epígrafes, né, aqueles títulos de capítulos, não tem a divisão pelos próprios capítulos, né, e também não tem divisão em versículos, o texto original ele é um texto corrido. E aí nós conseguimos separar estes textos por perícopes. A própria divisão dos livros da Bíblia em capítulos não deixa de ser uma divisão por um tipo de perícope. Quando esse trabalho de numerar os capítulos foi feito, a divisão de um tema para outro não deixa de ser uma divisão de perícope, né? A gente pode até discordar, falar assim, poxa, se fosse eu que tivesse colocado o capítulo, eu teria colocado até uns 2 versículos para frente, até uns 2 versículos para trás. Isso é o de menos, até porque essa divisão ela é meramente editorial, ela não vem da palavra original, né? E qual é a importância deste texto que nós estamos lendo e que, em geral, é conhecido como a perícope da mulher adúltera? Ele é um texto que nós sabemos teve uma pequena, vou chamar assim, polêmica na entrada dele nas Escrituras. Então, peraí, Daniel, mas você está dizendo que esse texto não é palavra de Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Que eu estou dizendo. Eu tenho certeza de que este é um texto que é a palavra de Deus. E para a gente ter essas discussões, é importante a gente conhecer como é que é formada a palavra de Deus. Porque é muito artificial a nossa visão se a nossa visão for assim, uma pessoa única recebeu aquela palavra, escreveu do primeiro versículo ao último versículo, ela própria, com a sua própria mão, ouvindo o Senhor narrando, o Senhor fazendo como se fosse um ditado, né? E a pessoa vai escrevendo. Não é isso que as próprias Escrituras dizem que é o processo de formação das Escrituras. Então, o melhor exemplo que nós temos em toda a Bíblia do processo de escritura da palavra sagrada está lá no livro de Jeremias. Nós temos em Jeremias, no capítulo 36, uma excelente explicação das próprias escrituras sobre o processo de escrita. Então, vejam só, parte do processo de escrita, ele parte ele já nos conta que muitas vezes a escrita é feita por meio de um amanuense, por meio de um escriba. Então, o profeta recebe a palavra de Deus, mas nem sempre é ele que pega a pena da caneta, né? Ou o instrumento
à disposição dele para escrever no pergaminho ou no papiro. Às vezes, ele pede que outro escreva. E, às vezes, no processo de formação da palavra, existem incidentes como este que está narrado aqui em Jeremias 36, em que a palavra foi dada ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias usou um escriba, que era o Baruque, filho de Nerias, para escrever a palavra de Deus. A palavra de Deus é entregue ao rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim destrói a palavra de Deus. Então ele pega o autógrafo. O que é autógrafo? Ou seja, o texto original, rasga e queima. E aí o que o Senhor orienta Jeremias é: escreva de novo e aproveita o Senhor e acrescenta outras coisas. Mas veja, o Senhor sendo o Senhor do tempo, o Senhor sendo onisciente, onipotente, onipresente, já sabia que aquele autógrafo seria destruído. Então, a palavra que nos foi legada e que chegou para nós desta profecia, deste oráculo que o Senhor deu a Jeremias, ela já vem com aqueles acréscimos que o Senhor fez para a segunda redação. E o Senhor já sabia que a primeira seria destruída. Então veja, o processo de escrita das Escrituras muitas vezes leva em consideração o fato de que você tem mais do que uma mão. Não é só o profeta às vezes que está escrevendo. Às vezes não é nem ele que está escrevendo. Se nós olharmos as cartas de cárcere, por exemplo, né? O apóstolo Paulo escreve algumas da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses, 2 Timóteo, né, estão na lista das cartas de cárcere, aquelas que foram escritas de dentro da prisão. Muito possivelmente, o apóstolo Paulo estava contando com a ajuda de algum amanuense, né, algum dos discípulos que o seguia, estava lá escrevendo para ele. Difícil imaginar que ele recebeu lá todo o material e livremente estava escrevendo lá dentro da prisão com todo o material, né, podendo enviar essas cartas livremente quando queria. Sabemos que ele passa a primeira prisão dele em Roma, né? Para aqueles que entendem que o apóstolo Paulo teve mais de um aprisionamento em Roma, então, vou tratar como a primeira, que é aquela que está escrita no livro de Atos, né? A gente sabe que ele teve uma considerável liberdade enquanto estava ali, tanto que ele podia livremente receber visitas. O livro de Atos termina assim, né? Contando que ele tinha uma relativa liberdade, ainda que estivesse encarcerado, né? Então veja, ele podia receber amanuenses ali, podia receber pessoas que estavam ali tomando nota de tudo que ele está falando, para assim escrever as suas cartas, que por sua vez se tornaram um documento canônico, ou seja, documento que o Senhor escolheu para fazer parte da sua palavra inerrante, né? Da sua palavra eterna, válida para todas as pessoas da humanidade. Então precisamos levar em consideração este processo. Uma outra passagem muito famosa é, veja, a Torá foi escrita por Moisés. Será que houve outras mãos que o Senhor usou além das mãos de Moisés para escrever? Certamente, porque a Torá termina, ou seja, o Pentateuco, né, que vai ali de Gênesis a Deuteronômio, termina com a descrição da morte de Moisés. Foi o morto que escreveu sobre a própria morte? É claro que não. Foi uma outra pessoa usada pelo Senhor para escrever. Então, o que nós não podemos ter é uma visão artificial e até um pouco pueril, até um pouco infantil, de que quando o Senhor entrega as Escrituras, ele faz como se fosse um processo de psicografia para aqueles que são de religiões espiritualistas, né? Em que você tem lá uma determinada entidade ou um determinado espírito, como geral é chamado, que está ali, na verdade, fazendo uma narrativa de próprio punho de começo a final, usando uma pessoa para fazer a narrativa de próprio punho de começo a final. Nós não podemos ter esta interferência de outras religiões na nossa visão sobre a composição do texto sagrado. Precisamos ter essa maturidade e a própria Bíblia nos dá esta maturidade para entender como é que o texto foi feito. Eu não vou ler aqui o texto inteiro de Jeremias 36, ele é um texto longo, mas realmente é o capítulo inteiro que nos conta como é que esse processo aconteceu. Então eu vou ler um pedacinho do começo e um pedacinho do final, só para termos uma ideia, e aí vamos voltar para falar um pouquinho da perícope da mulher adúltera em João capítulo 8, para entendermos um pouco deste processo. Sucedeu, então, Jeremias 36, vou ler o começo do capítulo e depois pular para o final. Sucedeu, pois, no ano quarto de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro
e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Basicamente, o que o Senhor está dizendo aqui é: quando a lei foi entregue, a lei diz as palavras de bênção e as palavras de maldição. Aquele que se recusa a sujeitar-se à lei recebe uma determinada consequência, ou seja, é a parte da maldição, a parte do mal, né? Então, aquele que não cumpre a lei tem consequência. O descumprimento, a desobediência da norma tem como consequência uma penalidade. É disso que o Senhor está falando aqui. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele tinha falado. Então veja só, foi Jeremias que escreveu? Não. Este trecho da Bíblia que nós temos não foi escrito pela mão de Jeremias, foi escrito pelas mãos de Baruque, que foi o seu escriba, figurou como escriba para escrever. E isso é absolutamente normal na escrita da Bíblia, né, dos textos bíblicos. E Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá que vêm de suas cidades, e as lerás. E aqui a história vai se desenvolvendo ao longo do capítulo, de maneira que Baruque faz uma primeira leitura, os seus primeiros ouvintes falam: poxa, isso aqui é importante chegar aos ouvidos do próprio rei, chamam o próprio rei, pedem que Baruque fique escondido para que ele não seja morto, né, caso o rei se recuse a receber as palavras do Senhor, e então, finalmente, a palavra que o Senhor mandou pelo profeta Jeremias, mas escrita por Baruque, chega até o rei. E vamos ver o que acontece quando a palavra chega para o rei. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo. E Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Nas Bíblias mais novas, aqui nós estamos na Almeida Corrigida e Fiel, né, que é uma versão um pouco mais antiga. Nas Bíblias mais novas, inclusive, o versículo 22 está entre parênteses, por conta do trabalho de recenseamento bíblico, né? Este trecho do versículo 22 não é encontrado em todos os escritos que nós temos. E isso faz parte, inclusive, daquilo que estamos falando na aula de hoje sobre a perícope da mulher adúltera, né? Então é até importante eu fazer esse comentário. Se nós pesquisarmos outras edições, que não Almeida Corrigida e Fiel, encontraremos o versículo 22 entre parênteses. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O que aconteceu com a palavra que o Senhor mandou ser escrita? A palavra foi rasgada e jogada no fogo. Mas nós estamos lendo essa palavra aqui. Vamos entender como é que essa palavra chegou aqui dentro da Bíblia. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Terem rasgado as vestes teria sido um sinal de que eles se arrependeram dos pecados, né? Porque o rasgar as vestes, no hábito dos hebreus antigos, era um sinal de ah, grande vergonha ou grande indignação. Olha só, de fato, traímos o Senhor, voltamos as nossas costas para o Senhor, e aquilo poderia ter sido interpretado à cultura da época já como um sinal de que, olha só, a palavra chegou ao coração do rei, mas o rei permaneceu
inerte, permaneceu blasé, não deu a mínima para a palavra que foi lida, não só não deu a mínima, como a palavra terminou, o texto terminou rasgado com canivete e jogado no fogo. E, posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Ou seja, teve alguns homens ali que até falaram: pelo amor de Deus, não queime, isso aqui é palavra de Deus para nós. Mesmo assim, os conselheiros do rei não foram ouvidos e o rei anuiu com que fosse rasgado e queimado o rolo da sagrada palavra. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondera. Veja só não se arrependeu, como ainda quis punir aqueles por meio de quem a palavra do Senhor chegou. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele, dizendo: certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Então veja só, chegou aqui a palavra confirmando: o povo vai para o cativeiro babilônico. Aqui está a confirmação. Este é o momento em que o Senhor confirma: chegou o cativeiro. Não me deram ouvidos. E castigarei a sua iniquidade nele, na sua descendência e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que eles tenham falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. Ou seja, a palavra que chegou para nós e que entrou na Bíblia é a do segundo rolo. O primeiro foi destruído, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro de Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. Na verdade, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Veja só, para a versão que o Senhor decidiu que seria a versão da palavra legada para todas as gerações, ainda outras coisas foram acrescentadas. Parte do texto que foi primeiramente lido para o rei Jeoiaquim não tinha todos esses detalhes que nós temos aqui, porque é o segundo rolo com palavras acrescentadas por ordem do Senhor que se tornou texto bíblico. Então veja que interessante o fato de que o processo de construção da Bíblia não é um processo semelhante à psicografia das religiões espiritualistas. E isso precisa ser levado em consideração. Daniel, por que foi que você trouxe este texto agora, que a gente está falando aqui da perícope da mulher adúltera? Porque a perícope da mulher adúltera, ela e um outro texto, são dois grandes textos da Bíblia, do Novo Testamento, que, em geral, são colocados entre parênteses ou com muitas anotações de rodapé quando nós lemos. É este e aquilo que chamamos de o final longo de Marcos. O que é o final longo de Marcos? O Evangelho de Marcos, em alguns textos antigos, ele termina no capítulo 16, versículo 8. Nas Bíblias que chegaram para nós com aquilo que nós chamamos de o texto recebido, então tem uma tradição, né, do texto recebido, que é a tradição do texto que foi trabalhado pelo pré-reformador Erasmo de Roterdã. Esta versão do texto recebido, ela nos vem
com os versículos de Marcos que a gente conhece a partir do 9 também. Este texto, a partir do 9, é chamado de final longo de Marcos. E tanto este texto chamado de o final longo de Marcos, quanto este texto que estamos aqui, sobre o qual estamos debruçados hoje aqui, em João capítulo 8, são porções da Bíblia que são colocadas nas nossas Bíblias mais modernas com o recurso editorial dos parênteses ou das notas de rodapé, porque nós não encontramos estes dois textos em todos os manuscritos antigos. E veja, nós não temos os autógrafos, ou seja, o primeiro texto escrito, né, de nenhum texto bíblico. E quando o Senhor chama os seus profetas e apóstolos para redigirem, seja a próprio punho, seja através de amanuenses, as escrituras que o Senhor decidiu que seriam legadas como palavra para toda a humanidade, o Senhor já sabia disso, não é? Que estas palavras, elas precisariam ser escritas e depois os textos ficariam gastos, na verdade os manuscritos ficariam gastos e eles precisariam ser copiados para novos manuscritos, porque este era o processo de redação de absolutamente todos os textos do mundo antigo. Não existe nenhuma peça de literatura do mundo antigo que não tenha passado por este mesmo processo. E este é um processo natural. O Senhor legou para os judeus o cuidado com as escrituras do Antigo Testamento e para a igreja o cuidado das escrituras do Antigo Testamento a partir da Nova Aliança e mais do Novo Testamento, e este cuidado, este zelo, né, esta a manutenção do texto sagrado passa por este processo. Quando nós usamos os recursos editoriais de colocar algumas coisas entre parênteses, é porque nós entendemos que aquele texto a gente precisa ter um olhar cuidadoso para ele, porque nós não queremos nada para fins salvíficos, né, para fins da nossa salvação, que não seja a palavra de Deus. E se tem algum trechinho que a gente entende, ó, isso aqui era uma anotação que passou para o lado de dentro da Bíblia, nós precisamos deixá-la mesmo, com algum destaque ali, porque só nos interessa aquilo que é palavra de Deus. Pode nos para fins de salvação, é só a palavra de Deus. Nós até podemos ter interesse, né, em saber outras anotações, podemos até ler os textos, por exemplo, que nos chegaram como textos apócrifos, aqueles que não foram inspirados pelo Espírito Santo, para fins de estudo, entender coisas históricas que aconteciam naquele período. Mas uma coisa é lermos outras peças de literatura para fins de estudo, não é? E isso é diferente da palavra de Deus, porque para nós a palavra de Deus é sagrada, eterna e inerrante. Então, estes recursos, esses recursos que digo editoriais, eles nos ajudam. Mas, Daniel, você entende que esta palavra, isso é palavra de Deus, esse trecho? Sim, entendo que isso é palavra de Deus. E justamente trouxe aqui o texto de Jeremias 36 para dizer que às vezes a pessoa que está fazendo a compilação do texto, então vamos imaginar, nós não temos certeza como o Evangelho segundo João foi escrito, se escrito a próprio punho, se precisou da ajuda de amanuenses. Creio que precisou da ajuda de amanuenses, creio que os apóstolos usaram esta ajuda, esses recursos dos discípulos que estavam ali para poder auxiliá-los na redação. E provavelmente é esta passagem da vida de Cristo e que o Senhor escolheu para entrar para o lado de dentro da Bíblia, lembrando que nem tudo que aconteceu na história de Jesus entrou para o lado de dentro da Bíblia. O Senhor fez um recorte daquilo que ele entendia que precisava estar do lado de dentro da Bíblia, e o Evangelho de João termina no seu último capítulo. Olha que interessante, capítulo lá na frente, quando chegarmos no 21, né, no capítulo 21, vamos ver que lá está escrito, olha, se nós fôssemos escrever todas as coisas que Jesus fez, nem todas as bibliotecas do mundo poderiam conter tantas coisas que ele fez. A própria Bíblia nos diz isso, que este recorte foi um recorte feito porque esta era a palavra que era para nos ser
legada como palavra de Deus para todas as gerações. Então, o Senhor, o que ele separou da história de Israel, o que ele separou da história da igreja, o que ele separou da história do próprio Cristo, né, o Cristo humanado, enquanto esteve em carne aqui conosco, foi o que ele quis separar como palavra dele para nós, como palavra revelada da parte de Deus para nós, para que através desta palavra sejamos aprimorados, santificados e venhamos ao conhecimento da verdade. Paty, vi que você levantou a mão, fique à vontade. Eu ia mandar um áudio, né? Porque eu acho que a pergunta sai do estudo. Mas se você permitir, eu Ah, falo. claro, claro, fique à vontade. Pode perguntar. Se a gente entender assim que ela foge muito do estudo, aí eu respondo ela lá no nosso grupo com os alunos. Quando você falou de Marcos, né, nas aulas anteriores, que a partir de um determinado, acho que era do capítulo Isso. oitavo, tinha Do- algumas referências que, no caso, não tem certeza que foi inspirada, né? o 16, é lá no capítulo 16, o recorte, em geral, é feito no versículo 8, do 8 para o 9. É o que a Isso. gente entende. Então, até o versículo 8 a gente chama de. Tem um nome acadêmico pelo qual a gente chama, né? Que é o final Uhum. curto de Marcos, até o versículo 8. E do versículo 9 em diante, ali do capítulo 16, é o chamado final longo de Marcos. Ah, tá. E eu não lembro, eu estava tentando pegar aqui na Bíblia agora, eu não lembro qual é o versículo, mas fala sobre durante o processo de que foram prender Jesus, que aparece um homem, eu queria saber se tem algum significado, né? Aparece um homem vestido com De um pano. lençol branco e Sim. depois, quando, eu não sei se tentam prender ele, que eu não estou lembrada, aí ele sai correndo nu. Eu queria saber se tem algum significado esse homem, porque parece que só em Marcos aparece esse homem, né? Não tem nenhum significado especial. É muito interessante essa passagem, é bem legal. Provavelmente ali estava acontecendo algum rito específico. Então, nós tínhamos no mundo antigo, né? E principalmente ali aquele fracionamento que aconteceu da população judaica em relação às suas práticas religiosas. Quando Jesus esteve aqui conosco, Jesus encontra ali um fracionamento imenso. E esse fracionamento ele tinha consequências para as práticas de adoração ao Deus vivo de Israel. Como assim, Daniel? Então, a gente tem ali alguns hábitos, alguns eles são escritos nas próprias escrituras, então esses são mais fáceis. Por exemplo, o hábito do nazireado, né? O nazireado tinha ali práticas específicas, mas você tinha outros hábitos que eles vinham de tradições orais de algumas escolas rabínicas. Então a gente vê, por exemplo, alguns votos. Temos uma passagem famosa quando Paulo vai para Roma não, quando ele vai para Jerusalém, para então ser preso e depois transportado a Roma, segundo o relato da prisão de Atos, e aí sempre digo, vou dizer aqui, vou chamar de a primeira prisão de Paulo, porque a Bíblia só nos narra esta prisão. Mas por textos extra-bíblicos, nós temos informações de que o apóstolo Paulo teria sido preso, depois ou teria sido solto, e depois teria sido preso mais uma vez, ou dependendo dos textos da patrística utilizados, talvez mais duas vezes o apóstolo Paulo teria sido preso até que fosse executado, provavelmente no comecinho do ano 67, final do ano 66, ou comecinho do ano 67 depois de Cristo. Como para nós o que interessa aqui é a palavra da Bíblia, a Bíblia só nos diz que ele foi preso uma vez, né? Então o livro de Atos só narra uma prisão dele para Roma, para fins de Roma, né? Ele, é claro, ele é preso na cidade de Filipos, né? Também acontecem outros incidentes, mas assim, aquela prisão derradeira, narrada como a última prisão da Bíblia, é aquela na qual ele é levado para Roma para apresentar o seu recurso perante a corte do imperador, porque como ele era cidadão romano, ele tinha direito a recorrer ao imperador, né? E Paulo, quando vai para Jerusalém, por que eu contei tudo isso? Porque Paulo, quando vai para Jerusalém e é preso, ele estava com voto. E ali está escrito que tinha a cabeça rapada.
ou raspada, né? Pode dizer rapada ou raspada. Então veja, ele estava fazendo ali um voto específico. Os essênios, que era um tipo, a gente chama de um dos partidos judaicos, eles tinham um calendário próprio, diferente do calendário saduceu, que era o calendário usado no templo para a celebração das festas. Então a gente olha que tinha uma população de judeus que estava ali nas imediações também da Terra Santa, não é? Estava ali, eles em geral eram recolhidos no deserto. Muitas pessoas entendem, inclusive, que João Batista, se não era um essênio, tinha a influência dos essênios, ou seja, o jeito de ele exercer o profetismo dele, né? Tinha elementos que parecem que vêm ali das práticas dos essênios, né? Mas a Bíblia não diz isso expressamente, então nós não temos certeza disso. Mas se a gente olha para os galileus ao norte, o jeito de fazer adoração era um pouco diferente do jeito que os saduceus e fariseus faziam em Jerusalém, na capital. Por outro lado, os fariseus e os saduceus tinham muitas diferenças. A própria Bíblia narra algumas diferenças em relação à crença na vida após a morte, né? Tinha diferenças ali. Os saduceus interpretavam as escrituras de um jeito, os fariseus interpretavam de outro. Tinha outros partidos ainda ali, como os zelotes. Um dos zelotes se tornou, inclusive, um dos 12 apóstolos, conhecido como o Simão Zelote, né? O outro Simão, tinha o Simão Pedro e tinha o Simão Zelote. Os zelotes, eles entendiam que os romanos precisavam ser derrotados com estratégias de guerrilha. Então, eles faziam atentados contra os romanos. Você tinha os herodianos, que eram aqueles que defendiam a legitimidade do, da monarquia que estava estabelecida ali em Israel, apesar de não ser uma monarquia que vinha da linhagem de Judá, que era a linhagem que as escrituras diziam que era a linhagem obrigatória, linhagem da qual Jesus o Cristo, inclusive, vinha, né? Jesus era da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Então, essas várias é, facções, ou esses vários partidos, ou esses fracionamentos nas práticas do povo, devem ter levado a determinados ritos que geraram esta pessoa que estava ali no Getsemane e que sai correndo ali. E no Getsemane, nós sabemos que além de Pedro, Tiago e João, haviam os outros discípulos também. Mas não está escrito que eram só eles que estavam, não. Está escrito, a gente tem que ler com atenção o texto. O texto do momento em que Jesus se entrega, né, para os soldados do templo que chegam junto com Judas Iscariotes. Jesus, até narrei isso aqui um pouquinho, por coincidência, aqui mas no começo da aula. Jesus, ele vai com os discípulos, sai da última ceia, que também aconteceu ali no Monte das Oliveiras, né? O cenáculo da última ceia está no Monte das Oliveiras, mas ele se desloca no Monte das Oliveiras até um lugar depois do Ribeiro de Cedron, chamado de Jardim de Getsemane. Ele deixa os demais discípulos para trás e vai com os seus três mais próximos, Pedro, Tiago e João, até um local de oração e a um tiro de pedra de distância, Jesus se isola, inclusive, destes três para orar sozinho. E é onde Jesus faz a oração sacerdotal dele, que é aquela oração na qual ele consagra todos aqueles que estão passando para o lado de dentro da nova aliança. Então, nós mesmos hoje estamos abençoados com aquela bênção que Jesus faz ali, dizendo: todos aqueles que tu me deste, Pai, de todos aqueles que tu me deste, não perdi nenhum. Né? Então, nós, inclusive convertidos hoje, no século XXI, estamos debaixo desta mesma bênção ali da oração sacerdotal de Jesus. Mas quando, imaginem chegando os soldados, a confusão que foi, não só ali onde estava Jesus com os seus três mais próximos, mas também os outros discípulos que estavam ali na região e com os quais Jesus foi andando e continuando os seus ensinamentos depois da última ceia, que Jesus vai no caminho e o discurso continua ali no caminho. Inclusive, neste caminho que eles estão indo, Jesus diz para Pedro: Você me negará 3 vezes aqui.
Ainda hoje, antes que cante o galo, você me negará 3 vezes. Então, Jesus continua nos seus ensinamentos, mesmo enquanto vai no caminho até o jardim de Getsemane. Provavelmente alguns daqueles rapazes que ali estavam, provavelmente estavam em voto. E este rapaz que estava é, com os lençóis provavelmente estava em algum tipo de voto. A gente diz provavelmente porque as escrituras não nos contam os motivos pelos quais ele estava ali naquele momento. Em alguns lugares da Bíblia, quando falam das cabeças raspadas ou de alguns outros elementos específicos, a Bíblia diz expressamente dos votos. Ali não diz, a gente infere que ele estava em algum tipo de voto. Quando as pessoas no mundo leigo e laico fazem os estudos das Escrituras, eles se deparam com esse trecho aí do rapaz que estava no lençol, e eles têm várias teorias ali para colocar ali em cima. Mas essas teorias, elas não nos interessam, porque no final das contas, o que está sendo dito ali é que todos abandonaram a Jesus naquele momento. Então Pedro banca o valente ali, né? Puxa a espada, fere inclusive a orelha de um dos soldados, é repreendido por Cristo ali naquele momento, mas mesmo Pedro foge e Pedro não acompanha a via dolorosa de Jesus carregando a cruz e também não vai até o Monte Calvário perante o seu Senhor. De todos aqueles que seguiam Jesus, o único que acompanha as mulheres. Então, neste momento, as mulheres têm destaque ali, porque elas foram corajosas a ponto de seguirem aquele séquito dos prisioneiros que seriam executados, né? Elas se expõem, e vejam, elas estavam se expondo ali. Imagine que havia um risco ali de ser exposto ali naquele momento, de eventualmente os romanos ou os próprios fariseus falarem: ó, esses aqui também são seguidores dele, crucifica todo mundo. Então, já aproveita e já crucifica todo mundo. Mas as mulheres vão. E o apóstolo João, o autor deste evangelho que estamos lendo, ele é um dos que se expõe, e aí nós temos os motivos pelos quais cremos que este evangelho é escrito por João, embora ele não diga eu, João, né? Ele não se nomina aqui neste evangelho, mas lá na nossa primeira aula desse curso, nós falamos os porquês que entendemos que, de fato, João é o apóstolo que foi o autor humano que recebeu a palavra divina para nos legar este quarto evangelho. Pati, vejo sua mão levantada, fique à vontade. Tô interrompendo muito, né, Daniel? Pode, É, pode trazer a pergunta. Daniel, sobre Pedro. Pedro, o diabo tentou peneirar ele, né? Sim, Que ele já sabia, já conhecia Pedro, né? Assim como ele conhece todo ser humano, né? E ele sempre vai pela nossas fraquezas. Aí Pedro, no momento que aí naquele momento, Jesus não deixou ele fazer isso. E depois Pedro nega Jesus, né? Ali, nesse momento, eu vejo a misericórdia de Deus não só para com Pedro, mas para com toda a humanidade, porque Pedro tinha as falhas dele e Jesus teve misericórdia dele e não deixou ele ser peneirado, né? E também porque Deus tinha propósito para Pedro, né? E depois ali no Monte da Transfiguração, né? Pedro não estava ali, ele negou Jesus e também nem na hora da crucificação. Pedro também mostrou a fraqueza dele, né? E também a nossa fraqueza em permanecer muitas vezes na presença de Deus, né? sim. Porque Pedro fez isso, né? Eu só queria fazer um ponto. No Monte da Transfiguração, muitas pessoas teorizam que é o Monte Hermon, inclusive, o Monte da Hum. Transfiguração, nós não temos certeza. É, Pedro estava no Monte da Transfiguração. É que, na verdade, no Monte da Transfiguração, Pedro se atrapalha ali, e como os 3 apóstolos que estavam ali com Jesus percebem que as figuras que aparecem ao lado de Jesus são Elias e Moisés, Pedro propõe fazer um tabernáculo para cada um. Então ele se atrapalha Sim. ali e eles todos ali, ouvem a voz do Pai Nosso, né, a voz de Jeová
A voz do Uhum. Pai dizendo: Ei, o meu filho é este que está aí com vocês. A ele escutai, a ele ouvi. E basicamente o que estava sendo ensinado é: a partir de agora, a lei e os profetas, que nada mais são também do que as duas principais divisões do Antigo Testamento na organização judaica, que o Antigo Testamento é organizado em lei, profetas e agiógrafos ou escritos, né, que são os ketuvim, que são os outros textos que não são catalogados nem como lei de Moisés, como os 5 primeiros livros, nem como profetas. Então, quando o Senhor está dizendo a ele ouvir, ou seja, a lei e os profetas compõem aquilo que é a antiga aliança. Agora chegou a hora da graça, a nova aliança. Vocês vão escutar a este que eu envio como meu filho para vocês. Então, o que Pedro se atrapalha na transfiguração é mais no sentido de que tem uma divisão do que é velho e do que é novo. Jesus fala sobre isso, inclusive, Entendi. quando fala as parábolas em que ele diz os odres velhos e os odres novos. Não podemos colocar vinho novo em odres velhos. É preciso entender que para suportar o vinho novo precisamos ter odres novos. E Pedro é a pessoa que é usada para receber esta mensagem, tanto ali no Monte da Transfiguração, mas se olhamos também mais para frente, como que a palavra chega dizendo que aqueles que são gentios, os não-judeus também passarão para o lado de dentro da igreja e que eles também receberão o Espírito de Deus. Através de quem essa palavra é dada? Através de Pedro também. Pedro, na cidade de Jope, quando está diante do mar, na laje da casa onde ele estava hospedado, lá em cima ele tem aquela visão do grande lençol com os animais impuros, né? Os animais que não faziam parte da kashrut, da dieta judaica obrigatória para aqueles que estavam na velha aliança, de onde saem os alimentos kosher, né? E os animais que não faziam parte da kashrut são ali apresentados e uma voz aparece ali, a voz do Senhor, dizendo para Pedro: toma e come, né? Então você vê que e Pedro também resiste ali, resiste à palavra de Deus, para então depois ser convencido e depois que Cornélio, o centurião, lá em Decápolis, e também a sua família e os seus agregados recebem o Espírito de Deus, aí Pedro explica, fala, olha só, de fato vejam só a palavra do Senhor se cumprindo aqui e o Espírito de Deus se derramando sobre odres Não. novos. Olha que bênção. Mas em relação à negativa de Pedro e à misericórdia do Senhor, é isso mesmo. Veja que o Senhor recebe Pedro de volta, assim, isso remete a uma outra parábola. Assim como aquele pai que foi desonrado pelo seu filho pródigo, recebe de volta o seu filho que o negou também. Ele negou o pai e tudo que aprendeu com o pai, mas ele é recebido de volta. E o sinal do amor do Senhor, e isso está registrado aqui também no último capítulo deste evangelho, no evangelho de João, que isso está registrado. Quando Jesus compele os seus discípulos para irem a Galiléia, Jesus ressurrecto aparece primeiro em Jerusalém, mas desde a sua primeira aparição para as mulheres, e desde que os anjos também começam a falar com as mulheres, antes delas mesmas verem a Cristo ressurrecto, os anjos já dizem: avisem aos discípulos que devem ir para a Galiléia e encontrar com o Senhor. Aí as próprias mulheres veem Jesus. Jesus diz: avisem que devem ir para a Galiléia e me encontrar. Aí Jesus aparece para eles ainda em Jerusalém, duas vezes. Uma sem Tomé estar presente e outra com Tomé estando presente. E eles vão para a Galiléia depois. E lá na Galiléia, Jesus chama Pedro para caminhar na praia. E esse é um sinal de amor, é muito paternal aquela passagem, é muito bonita demais. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, agora Jesus dá a ele 3 vezes a oportunidade de desfazer as suas 3 negativas. Tu me amas, Simão? Uma vez. Tu me amas, Simão? 2 vezes. Tu me amas, Simão? 3 vezes.
Então, as 3 vezes da negativa são agora substituídas por 3 confirmações de amor de Pedro para com o seu Deus. E é a nossa história, não é só a história de Pedro, essa é a nossa história, né? Quantas vezes negamos ao Senhor quando escolhemos determinados pecados e o Senhor nos recebe de volta e o nosso retorno a Ele é mais importante para Ele do que o nosso tropeço. E a palavra tropeçar é de onde sai a palavra escândalo, né? Ou seja, o nosso escândalo vale menos para o Senhor do que a nossa redenção. Isso é maravilhoso. Vamos seguir então com o texto da perícope. Ah, mas a perícope não está em todos os textos. E quando a perícope entra, essa passagem aqui entra, hoje nós a temos aqui neste local definido que é em João 8, a abertura de João 8. Mas em alguns textos antigos, provavelmente quando provavelmente digo porque a gente não tem certeza, né? Mas quando o escriba fez a introdução desta palavra, falou: não, isso aqui também é palavra que João nos ensinou. João também ensinou isso com palavra de Deus e está colocando este texto aqui. Às vezes ela aparece um pouquinho para trás em alguns manuscritos, às vezes ela aparece um pouquinho para frente em alguns manuscritos. Provavelmente no mundo antigo, parte da igreja, quando recebeu e percebeu que estava com manuscritos nos quais não tinham essa passagem e não sabiam o que fazer com o texto desta passagem, chegaram a colocar, inclusive, nos evangelhos sinóticos, esta passagem. Mas nós recebemos como texto, e aí eu vou, por isso que falei do texto recebido, aquilo que chamamos de o texto recebido, esta passagem estando aqui no Evangelho de João, exatamente neste trecho em que ela está. Daniel, você entende que isso é palavra de Deus para nós? Certamente entendo que isso é palavra de Deus para nós. Ninguém duvida dentro do mundo teológico que isto é palavra de Deus para nós. Mas queria deixar esta ressalva até para que todas as vezes que nós formos perguntados sobre estes textos, nós tenhamos todos os elementos necessários, inclusive para dizer o porquê isso é palavra de Deus. Não, sim, conhecemos é, estes elementos que são encontrados em manuscritos antigos, conhecemos todos eles e conseguimos também trazer os nossos argumentos, e os nossos argumentos eles servem para fins de apologética. O que é apologética? É a defesa racional da nossa fé. Vamos lá. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só os fariseus e os escribas tentando pegar Jesus no pulo, porque sabiam, se Jesus dissesse que ela não deve ser apedrejada, Jesus estava descumprindo a lei. Pegamos Jesus em um descumprimento da lei. Se Jesus disser que ela deve ser apedrejada, ele vai ter de mostrar falta de misericórdia perante todo o povo que está aqui vendo esta cena. Então eles falaram: é o cenário perfeito para a gente pegar Jesus no pulo. Vamos ver como é que Jesus responde a esta tentativa de tentação, né? Estavam tentando tentar Jesus. Isto diziam eles tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se. Então imagina a cena, Jesus levantando, Jesus que estava lá com o dedo no chão, levanta-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus inverteu a situação. Isso aqui é uma benção e Jesus está nos ensinando muitas coisas aqui. Veja só. De fato, a lei dizia que para este pecado havia pena capital? Dizia. Se esta mulher sofresse pena capital ali, tinha também
outras questões que poderiam acontecer. Porque neste período do século I, da história dos judeus, os judeus não tinham liberdade para aplicar pena capital mais. Jesus, se dissesse que era para aplicar pena capital, poderia ser preso pelos romanos. Também, porque só os romanos podiam aplicar a pena capital. Este é o motivo pelo qual, inclusive, Jesus precisa ser levado ao prefectum da Judéia, ao governador da Judéia, que é o presidente Pôncio Pilatos. Porque os judeus sozinhos não podiam aplicar a crucificação. Eles dependiam de uma chancela de autoridade competente para tal, que, segundo as normas romanas da época, não estaria na autoridade do sinédrio. O sinédrio era reconhecido pelos judeus para algumas coisas. Tinha ali uma limitada autonomia, assim como o rei Herodes tinha uma limitada autonomia. Pena capital, não. Não poderia ser aplicada. Então, veja só, agora Jesus inverte e dando um olhar espiritual. Veja, vocês que são pecadores, no coração de vocês, querem que ela, que é pecadora, igual a vocês, sofra uma consequência que vocês não querem sofrer, sendo também pecadores. Veja só, vocês acham que vocês estão mais limpos do que ela? Então, aquele que não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Jesus deu a solução. Jogue o primeiro. Imagine Jesus de pé olhando e aguardando quem jogaria a pedra. Então, naquele silêncio, ninguém conseguiu fazer nada, Jesus volta para a terra e continua lá a escrever na terra. É o que está escrito aqui no próximo versículo. Vamos lá. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então veja, os anciãos, os mais sábios, perceberam, se nós lançarmos a primeira pedra contra esta mulher, o que acontecerá? Nós estaremos cometendo um ato de heresia. Pois estamos sem pecados? Somos pecadores? Então veja, os mais velhos começam a sair. Então, os mais novos, olhando a atitude dos mais velhos, também começam a sair. Ninguém tinha moral para acusar a pecadora. E Jesus também fala sobre isso em uma outra parábola. Quando Jesus fala, antes de você apontar o cisco do olho do teu próximo, tira o argueiro, tira a trave que está no seu próprio olho. Cada um preocupe-se primeiro em se santificar, antes de querer apontar para o próximo. E por que Jesus fala isso? Porque havia uma prática também daquele momento, principalmente dos fariseus, que eles diziam: nós estamos à frente de todos os outros em relação ao cumprimento da lei, somos melhores. E por isso eles se sentiam dignos de apontarem os samaritanos, de apontarem os galileus. Jesus, inclusive, quando traz aquela cena famosa dizendo: veja só, se o samaritano entra para falar com o Senhor e o samaritano se humilha perante o Senhor reconhecendo as suas falhas, entra também o fariseu e bate no peito e diz: graças a Deus não sou como o samaritano. Quem sai dali justificado é o samaritano e não o fariseu, porque o fariseu está com o coração corrompido. Ele se focou no legalismo e na religiosidade e esqueceu o significado verdadeiro da palavra de Deus e da vida com Deus. Então, virou só uma casca, virou só uma máscara que não tem valor espiritual nenhum. E aqui Jesus os confronta desta mesma maneira. Então, quem são os santíssimos aqui que não têm pecado? Atirem a pedra. E Jesus está também dizendo outra coisa. Ele é o único que não tem pecado. O único que não tem pecado e que, portanto, tinha autoridade para pegar a pedra e lançar contra a mulher era ele mesmo. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. E isso também nos volta para outras explicações que Jesus nos dá pelo motivo da sua vinda. Jesus, quando é visto
com os publicanos, ele é confrontado pelos fariseus. E os fariseus dizem: você está comendo com publicanos, a sua mesa está cheia de pecadores. E aí Jesus diz: eu não vim para chamar os sãos, vim para chamar os doentes. É para pessoas como esta mulher que venho trazer a consciência do arrependimento, anunciar que o reino de Deus chegou, endireite o caminho porque chegou o reino de Deus. E veja, João Batista já tinha vindo antes para abrir este caminho. Este era o papel que João Batista tinha de cumprir, segundo o que estava em Isaías e segundo o que estava em Malaquias. E de fato, João Batista veio e falou: está chegando o reino de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já está aqui no meio de nós, aquele de quem nem eu, que sou profeta, sou digno de tocar nas correias das alparcas, ele já está no meio de nós, endireitem os seus caminhos. E agora ele, que é aquele que não tem pecado e que pode tirar o pecado do mundo, vem e não vem para apedrejar, antes vem para dizer: arrependei-vos e vinde a mim. E foi o que Jesus operou aqui, no meio de todos. Olha que coisa maravilhosa. O verdadeiro significado da vinda de Jesus está todinho descrito aqui neste trecho das Escrituras conhecido como a perícope da mulher adúltera. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Veja só, se a lei mandava condenar, porque a lei mandava condenar, não é? O salário do pecado seria mesmo a morte ali, e neste caso a morte literal. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, mas nem eu também te condeno, e vai-te e não peques mais. Este é o significado da vinda do Senhor. Para nos lançar no inferno quando pecarmos? Não. Para nos constranger ao arrependimento e dizer: agora que você já sabe que você age assim, mude de vida. E assim vamos sendo santificados. E o Senhor continua nos falando, como falou com essa mulher, continua, agora através do Espírito que nos guia. Há um Espírito, o Espírito de Deus, que nos guia e que vai fazendo este mesmo constrangimento que foi feito aqui com a mulher, apontar o pecado não para lançar no inferno, mas para que mudemos de vida. O Espírito de Deus faz este mesmo gesto que Jesus fez com a mulher adúltera. Somos todos equivalentes à mulher adúltera e todos somos chamados a nos arrepender e não pecarmos mais. E é assim que se opera a santificação. Porque veja, a cada vez que vamos pecando, o Senhor vai falando: não peques mais, vai, não peques mais, vai, não peques mais. Então, vamos nos tornando cada vez menos pecadores. Não temos como nos tornarmos absolutamente não pecadores enquanto estamos aqui expostos à carne. Isso não tem como nós fazermos. O apóstolo Paulo menciona, tem todo um descritivo para isso e como que isso se opera na nossa vida, porque é que a gente ainda peca, não é? Então, se a gente vai lá nas epístolas paulinas e a gente vê aquele conflito que existe em nós, veja, agora que o Espírito de Deus habita em mim, já sei o que é o mal e não quero fazer o mal, mas o mal que não quero fazer, faço, e o bem que quero fazer, não faço. E o apóstolo Paulo discorre sobre tudo isso, né? Então nós conseguimos entender por que isso acontece em nós, mas isso não anula o processo de santificação que acontece na vida de todos aqueles que são justificados pelo Senhor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Então veja só, depois desse trecho é muito interessante esses trechos que nós temos visto aqui. Jesus já tinha dito abertamente que ele era o pão da vida, não foi? Já tínhamos visto isso. Agora Jesus vem e diz: eu sou a luz do mundo. Então já sabemos que temos o pão da vida, o pão que desceu do céu. Já sabemos que temos a luz do mundo aqui, ele mesmo dizendo de sua própria boca. Já sabemos que ele se auto-identifica como o Messias, porque ele diz isso perante
a mulher samaritana, quando ela fala do grande profeta que estava sendo esperado, aquele que é mencionado na Torá, lembrando que os samaritanos não tinham os profetas, né, no Antigo Testamento, então eles tinham a primeira parte da Bíblia hebraica, que é a Torá, mas não os samaritanos não tinham a segunda parte, a segunda e a terceira parte da Bíblia hebraica, que eram os Neviim e os Ketuvim, ou seja, os profetas e os agiógrafos, né, os escritos, mas ela referencia o Messias segundo ele aparece na Torá, como aquele grande profeta que havia de vir. E o que Jesus disse para ela? Eu o sou. Então, já temos aqui o próprio testemunho de Jesus dizendo quem ele é, e antes do testemunho de Jesus, aquele que veio para preparar caminho para que viesse Jesus também já tinha dado testemunho dele, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e dizendo expressamente que ele é aquele que desceu do céu, e dizendo expressamente que ele é o noivo. João Batista disse: Eu sou só o amigo do noivo, eu me alegro no noivo, mas o noivo é ele, aquele que vem chamar a noiva é ele. A própria abertura do Evangelho segundo João, o evangelista que escreve o quarto evangelho já diz ali: ele é o Verbo que veio habitar no meio de nós, o Verbo que estava desde o princípio, aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas. Então, temos vários testemunhos aqui da messianidade e da divindade de Jesus, dados aqui para nós nestes textos do Evangelho segundo João. E veja só que importante. Os judeus queriam condenar Jesus sem o devido julgamento. E o que é que eles fazem com essa mulher? Também trazem a mulher, lançam a mulher ali perante Jesus para que ela seja julgada sem o devido julgamento. Não teremos tempo para ler, mas em que lugares está escrito que no Israel antigo os pecados de imoralidade sexual eram pecados capitais? Isso está escrito em Levítico 20. Então fica aí a anotação, não teremos tempo de ler. Principalmente ali no versículo 10, então Levítico 20, 10, principalmente. E também em Deuteronômio 22, principalmente nos versículos 20 a 24. Então, Deuteronômio 22, principalmente nos versículos 20 a 24. E onde está escrito que era obrigatório ocorrer o devido processo legal para as penas capitais? Isso está escrito em Números, capítulo 35. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 17. E isso também está escrito em Deuteronômio, capítulo 19. Por falta de tempo, não leremos esses trechos, mas fica como objeto de estudo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem não me segue, não. Aliás, quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Os próprios fariseus que queriam condenar Jesus sem passar pelo processo do testemunho, agora vêm e dizem para ele que ele se testifica de si mesmo e que, portanto, o testemunho dele não é verdadeiro. Veja que interessante. Responde Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. O que Jesus está dizendo é: eu mesmo desci do céu. Ele já não tinha dito no capítulo anterior que ele é o pão que desceu do céu. João Batista já não tinha dito para ele que ele é aquele que vem do alto, que vem do céu. O testemunho dele, portanto, é ligado ao céu. O próprio Deus, reconhecido como o eu sou aquele que sou, testifica de Cristo estas coisas. E o profeta enviado para abrir caminho testifica de Cristo quem ele é. Vejam que Cristo tem sim o duplo testemunho. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo,
o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ao duplo testemunho. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Aliás, nenhuma pena capital poderia ser aplicada se não houvesse dupla testemunha. Não era permitido. É isso que está escrito lá em Números e Deuteronômio, nos textos que recomendei para estudo. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Outra coisa importante: só temos como conhecer ao pai se conhecemos ao filho, porque ninguém vai ao pai senão por meio do filho. Jesus é a imagem cognoscível do Deus que habita na luz inacessível. Ou seja, Jesus é o rosto divino que podemos enxergar. E, portanto, só podemos acessar aquilo que é inacessível, que é a luz a qual ninguém tinha acesso, através dele. E por isso ele é a luz do mundo. Veja só ele dizendo aqui: Eu sou a luz do mundo. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ou seja, lá perto do gasofilácio, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. A gente fala muito sobre isso, né? Inclusive nos momentos, alguns dos momentos nos quais Jesus se retira de determinados lugares e de determinadas situações, era para que ele pudesse cumprir todas as profecias necessárias até que ele, enfim, pudesse ser crucificado, tendo cumprido todas as profecias. Então, o domínio do tempo estava nas mãos dele. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Ou seja, Jesus está dando aqui a palavra da condenação. Basicamente, o que ele está dizendo é: não poderão ir a Nova Jerusalém, o lugar para onde Jesus iria, não é? Ascenderia aos céus para ir a Nova Jerusalém. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis ir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Veja só, estavam com os olhos e ouvidos cerrados para que não entendessem. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o filho, olha aquilo que Jesus já havia dito para Nicodemos, lá no capítulo 3, quando lemos o capítulo 3 do Evangelho segundo João. Quando levantardes o filho do homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu pai me ensinou. Jesus está falando que ele seria levantado por estes mesmos que estavam aí ouvindo esse sermão quando vós levantardes. Está falando dos interlocutores de Jesus. Vocês que são os meus interlocutores, vocês mesmos me levantarão crucificado. E quando Jesus fosse crucificado, ele disse que ele atrairia todos para ele. Ele cumpriria o papel do cordeiro que derramaria o seu sangue para a expiação dos pecados. Este era o principal papel do Cristo. O principal papel do Cristo não era ser um líder militar, não era isso. O papel dele era vir para que os pecadores pudessem ser constrangidos, convertidos, justificados e santificados, para que um dia, com o Cristo, pudessem ser glorificados. Esse era o papel do Messias, já profetizado no Antigo Testamento. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem
deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E como é que o Pai está com Cristo? Através do Espírito que dentro dele está. Mais uma vez, estamos aqui tendo uma visão trinitariana. Estamos falando de trindade, veja só. O Filho que não se separa do Pai. E como não se separa do Pai? Através do Espírito que nele está. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. E outro aspecto importante aqui, nós terminamos aqui o nosso texto, mas um aspecto muito importante é de que aqueles que tinham os olhos cerrados para não enxergar, de fato não enxergaram. Mas aqueles que eram do Senhor, e isso nos remete àquela fala que eu disse, que nós veremos mais para frente no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, aqueles que o Pai entregou nas mãos de Cristo não foram perdidos. Ele não perdeu sequer um único. Todos passaram para o lado de dentro. E esta foi a nossa aula de hoje, João, capítulo 8, versículos 1 a 30. Por conta do tempo, eu não vou abrir para mais perguntas, mas se houver mais perguntas, pode mandar lá no nosso grupo, que eu respondo lá no grupo com os alunos. Vamos orar? Senhor Jesus, graças damos ao Senhor, que não perde nenhum de nós. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos para que enxerguemos quem o Senhor é. Assim como muitos creram ali, também nós só podemos crer porque o Senhor primeiro se revela. Se o Senhor não se revela, não temos como crer. Sabemos que a fé é dom que vem do alto, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Em Gálatas 2, o Senhor nos confirma isso. Em Efésios 2, o Senhor nos confirma isso. Obrigado, Senhor Jesus, por descerrar, por abrir os nossos olhos, para que nós consigamos enxergar quem o Senhor é. Obrigado por nos constranger para que nos desviemos dos nossos pecados e então não pequemos mais. Obrigado pela tua paciência para conosco. Obrigado por nos receber de volta quando, como filhos pródigos, nos comportamos levianamente na tua presença. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos ligar ao Senhor, assim como o Senhor é ligado ao Pai. Pois, como nós somos ligados ao Filho pelo Espírito, também o Filho é ligado ao Pai pelo Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, por se atentar para a nossa pequeneza e nos livrar dos nossos pecados, para que possamos ser santificados e entrarmos na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, sempre pelo teu nome, pelo nome de Yeshua, o nosso Senhor. Amém.